Antes de nós lermos o Salmo 28, eu queria perguntar para vocês qual a importância de alicerçarmos a nossa vida na rocha. Existe algum versículo que você se lembre que Jesus dá esse alerta de não construir a nossa casa na areia, mas sim construir a nossa casa na rocha, certo? Isso está lá em Mateus 7, de 24 em diante. Eu vou ler rapidamente para introduzir nosso texto, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Esse texto, então, e o restante do texto nos mostra o que acontece com alguém que ouve as palavras de Cristo Jesus e as coloca em prática. É igual a um homem que constrói a sua casa em um alicerce firme. Eu sempre me lembro, lá em Piripiri, uma da casa de um dos irmãos que estavam lá da igreja, estava construindo, um outro irmão estava construindo a casa desse irmão. O outro irmão era construtor, estava construindo a casa desse outro irmão, que depois de um tempo começou a chegar na igreja. E ele falava, e quando a gente foi ver aquela casa, no meio do terreno, tinha uma rocha tão grande, mas tão grande, que eles tentavam quebrar aquela rocha e não conseguia de jeito nenhum. E aí o que todos os pedreiros indicavam é: não adianta quebrar, é mais fácil a gente construir por cima da rocha mesmo, porque o melhor alicerce que existe é a própria rocha. O texto que nós vamos ler então, do Salmo 28, ele fala justamente sobre isso. Aqueles que permanecem em Cristo, aqueles que permanecem em Deus, aqueles que colocam Deus como a sua rocha, o que acontece então com as suas vidas. Davi, é bem interessante que nesse Salmo 28, Davi ele nos mostra com um coração extremamente fervoroso. Em todos os salmos, na verdade, que a gente tem lido, esse aqui específico mostra um coração de Davi muito rendido diante de Deus, que é o que nós vamos ver então hoje. O escritor parece, no entanto, como veremos no versículo 1, que ele está talvez à beira da morte, como a gente já viu em outros salmos, ou em uma situação tão trágica, mas tão trágica, que ele sentia como se ele fosse morrer. No entanto, apesar de ele sentir de estar à beira da morte, ele tinha sua vida alicerçada em Deus. Se o Senhor é a minha rocha, então nós veremos três resultados do que acontece com a pessoa que coloca o Senhor como a sua rocha. Se o Senhor é minha rocha, primeiramente, versículo 1 e versículo 2. Se o Senhor é minha rocha, então eu posso clamar até Ele me responder. Se eu coloco o Senhor como a rocha, o alicerce da minha vida, então eu posso clamar ao Senhor até Ele me responder. Olha o que diz então o versículo 1 e versículo 2. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, porque se te calares quanto a mim, serei semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Ele começa dizendo então que Deus, ele é a sua rocha. E a ideia de rocha aqui não é necessariamente alguma coisa alta, então uma montanha, uma rocha alta, um pico ou algo parecido, mas um alicerce. Então ele coloca: o Senhor, ele é essa rocha, ele é o meu alicerce, é uma força, que me traz solidez. Então Deus,
se eu coloco Deus como minha rocha, eu posso clamar a Ele. Eu posso orar. Por quê? Porque eu confio que Ele não só vai me ouvir, mas também vai me responder em tempos oportunos. Ele fala assim para Deus, né? Olha, não seja surdo para comigo e nem te cales quanto a mim. Então, parece que ele está chamando Deus de surdo e de mudo. Mas na verdade o que ele está colocando é: Senhor, me escute, porque eu sei que o Senhor não é surdo, e fale comigo, porque eu sei que o Senhor não é mudo. Então, também nós devemos olhar para a perspectiva de quem nós pensamos sobre quem é Deus. Deus não está distante de nós. Deus nos escuta e Deus fala conosco através de sua palavra e através da direção também em nossas vidas. Então, se eu tenho Deus como minha rocha, eu creio que Ele não é surdo e nem mudo. Não é como os postes de ídolos ou imagens criadas de ídolos. Não, Deus me escuta e Deus vai falar comigo. Ele diz então no versículo 2, ouve as minhas súplicas. Quando? Ele coloca dois momentos em que Deus ele deve ouvir a sua súplica. Primeiro, quando eu clamar a ti por socorro, então me ouve quando eu clamar a ti por socorro, e Deus vai nos ouvir. A gente pode dizer: Deus, me ajuda, estou passando por isso. E às vezes orações curtas. Muitas vezes a gente acha que oração tem que ser oração longa. E a oração longa ela é necessária. Mas a Bíblia também nos apresenta, como eu já disse alguma vez aqui, momentos em que pessoas oraram rapidamente ao Senhor, pedindo por socorro. Deus me ajude nesse momento. Deus me ajuda a passar por isso. Talvez tenha momentos na nossa vida que a gente não vai conseguir orar longo, né? Acontece um acidente na nossa frente, e aí a gente, naquele momento, deixa eu fazer uma oração aqui, aí fica 1 hora orando. Não adianta. Eu tenho que orar rapidamente. Meu Deus do céu, me proteja disso. Meu Deus do céu, me ajude. E é esse momento que ele está colocando aqui. Ouve quando eu clamar por socorro. Aquele momento rápido em que eu clamar a ti, socorro, Deus, me ajuda. E Deus vai ouvir e vai atender naquele momento rápido. E ao mesmo tempo também, quando eu erguer as mãos para o teu santuário, ou outra versão diz, no santo oráculo, ou no santo dos santos. Quando o autor ele coloca aqui, eu estar diante do Senhor e erguer minhas mãos, e aí sim, em orações mais longas, em orações em que eu dedique mais tempo em oração ao Senhor. Nesse momento também ele pede: ouve a minha oração. Então, se eu tenho o Senhor como minha rocha, como ele diz lá no começo, a ti clamo ao Senhor, rocha minha, então eu sei que Deus vai me escutar, eu sei que Deus vai falar comigo, eu sei que Ele vai me ouvir em momentos de socorro, e eu sei que Deus vai me ouvir em momentos também mais longos, momentos em que eu posso dedicar mais tempo em oração, e o Senhor também vai ouvir. Versículo 3 ao versículo 5. Se o Senhor é a minha rocha, então Ele vai me proteger. Se o Senhor é minha rocha, Ele vai me proteger. Versículo 3 e 5 diz assim: não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade. Eles falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a maldade dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribuindo-lhes o que merece. E visto que não compreendem os feitos do Senhor, nem o que as suas mãos fazem, Ele os derrubará e não os reedificará. O que o texto então nos mostra, primeiramente, é que Davi está orando, clamando agora, talvez seja Davi, aqui, bem provável que seja Davi, está clamando ao Senhor que proteja dos seus inimigos. Por quê? Porque os inimigos, além de levarem Davi para a destruição, versículo 3 nos diz que eles falam de paz,
ao seu próximo, porém, no coração tem perversidade. Então, são pessoas que não são só pessoas que não são cristãs. Não é Davi está colocando aqui. A gente não tem que orar para Deus destruir os não cristãos. Mas está colocando pessoas que dizem que são pessoas de paz, mas só pensam no mal, só querem o mal uns dos outros. Não tem temor no coração dessas pessoas. Eles não pensam em Deus em momento algum. Versículo 4 diz que ele pede então, e é de acordo com a lei deuteronômica, de acordo com a lei de Deuteronômio 28-30, em que ele coloca aqui, paga segundo as suas obras. É claro que Deus, se fosse nos pagar segundo as nossas obras, todos nós estaríamos destruídos. Se Deus fosse se vingar de nós, segundo aquilo que a gente faz, todos nós estaríamos destruídos. Mas ele coloca aqui, paga segundo as suas obras, segundo a maldade dos seus atos. E é o que Deus vai fazer um dia. Na verdade, Deus, ele retém a sua vingança por causa da sua misericórdia. Mas ele pede, olha, retribui o que eles de fato merecem. Por quê? Porque Deus, muitas vezes, não vai retribuir conforme os ímpios merecem, conforme nós merecemos. As pessoas só estão vivas hoje por causa da misericórdia de Deus, por causa da bondade de Deus. Então a vingança de Deus que Davi está pedindo aqui é uma vingança apenas que é justa. É uma vingança justa. Então não está pedindo alguma coisa que Deus não tem direito algum. Não, ele tem direito. E Davi está pedindo, Deus, não retém mais a sua vingança. Vingue os ímpios. Por quê? Versículo 5. Eles não compreendem, ou não seguem, ou não buscam os feitos do Senhor. Eles não querem buscar as obras do Senhor. Eles não têm temor de Deus. E por isso Davi pede, me protege desses ímpios. Vingue. Por que vingar desses ímpios? Porque eles estavam atacando Davi, o ungido. Nós já temos compartilhado que nós não precisamos pedir por vingança, porque Deus já vai vingar. Mas nós podemos pedir por proteção. Deus, me proteja dessas pessoas que me querem o mal. Me proteja das pessoas que não buscam ao Senhor e por conta disso, elas são ímpias. E por conta disso, têm me feito mal. Nós podemos pedir por isso, mas também com humildade de reconhecer que nós também temos o coração mau. E nós talvez sejamos motivos de impedir com que outras pessoas busquem ao Senhor. Nós também muitas vezes somos motivo. Então, quando formos pedir por justiça para Deus, nós devemos dizer, Deus, derruba-os, não reedifica, como ele diz no final, mas tem misericórdia, tanto de mim e tanto dos ímpios, para que eles também sejam salvos, para que eles passem a buscar também ao Senhor. Mas a nossa confiança aqui é que se o Senhor é nossa rocha, e se nós estamos alicerçados em Deus, então Ele vai nos proteger. Como nós lemos lá em Mateus 7, de construirmos a nossa casa na rocha, porque aquele que constrói a sua casa na areia, qualquer mal que vem na vida dele, logo ela é derrubada. Logo ela cai, porque não foi construída em um alicerce bom. Então aquele que coloca a sua casa na rocha, Deus o protege, porque quando vier qualquer mal sobre a sua vida, a casa vai permanecer de pé. E é por isso que nós podemos confiar. Se Deus é minha rocha, Ele vai me proteger. E por fim, versículos 6 a 9, diz que se o Senhor é minha rocha, então o meu coração confia nele. Se o Senhor é minha rocha, então meu coração confia nele. Diz assim então, de 6 a 9. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas.
O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o Senhor exulta, e com o meu cântico o louvarei. Por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Versículos 6 e 7, então, ele está dizendo ao Senhor, está colocando, então, a resposta de Deus. É provável que Davi respondeu, ele recebeu a resposta. Deus respondeu o clamor de Davi. E com a resposta do seu clamor, ele muda o tom da música. Nos versículos de 1 até o 5, ele é um clamor aqui, ele é um tom de lamento, um tom melancólico. No própria língua original, que é o hebraico, as palavras, elas são palavras melancólicas. Mas o 6 até o 9, ele muda totalmente o tom. E agora o tom, ele é de alegria. Ele é um tom feliz. Por isso que ele diz, o meu coração exulta. E essa palavra exulta é bem interessante, porque é literalmente dança de alegria. É esse o significado da palavra exultar. Está dizendo, meu coração, ele dança de alegria. Ele bate de uma forma alegre e contente, porque o Senhor é o seu escudo. E nele, em Deus, ele pode confiar. Em Deus ele foi socorrido. Deus ouviu a voz das suas súplicas e respondeu. E por isso ele pode se alegrar em Deus. Lá no Salmo 119, versículo 114, vou ler rapidamente, diz também o seguinte: Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. Então, se nós temos Deus como nosso refúgio, como nosso escudo, como aquele que é a nossa rocha, nós podemos também nos alegrar no Senhor. Deus salva, Deus abençoa, Deus alimenta, Deus mantém longe do perigo. Todas essas coisas são coisas que Deus faz com o seu povo. Versículo 8 diz que o Senhor é a rocha do seu povo. É o refúgio salvador do ungido. Ele salva, abençoa, apacenta e exalta. Então olha essas 4 coisas que Deus faz. Deus salva o seu povo. Ele salva, e aqui colocando o seu povo, não só Israel, mas todo aquele que é povo de Deus. Deus salva por meio de Cristo Jesus. Deus abençoa a herança. Abençoa a herança do teu povo. Deus apacenta, Ele nos alimenta, Ele cuida de nós e Ele nos exalta. E aqui a exaltação é nos manter longe do perigo, é nos colocar sobre uma rocha firme, nos colocar sobre um monte. Então essas coisas são coisas que Deus sempre faz com o seu povo. Por isso que Isaías 26:4 diz assim: Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O nosso coração, então, pode confiar em Deus, pode se alegrar em Deus, porque Ele é a nossa rocha eterna. Para concluir, então, resumindo tudo isso que nós colocamos aqui, se o Senhor é a nossa rocha, então podemos clamar que Ele irá responder, que seremos protegidos e que por isso podemos confiar nele com todo o nosso coração. Se o Senhor é a nossa rocha, então podemos clamar que Ele irá nos responder. Nós seremos protegidos. Deus vai nos responder e vai nos proteger. E por isso, nós confiamos nele de todo o nosso coração. Agora, Deus só vai responder o nosso clamor.
nós só seremos protegidos e só podemos confiar, nos alegrar nele de todo o nosso coração, se nós colocarmos ele como a nossa rocha. Se o Senhor não for nossa rocha, tudo isso será em vão. Então, se o Senhor é nossa rocha, quero fazer 3 aplicações e apontar também para Cristo. Eu posso clamar que Ele vai me responder. Jesus clamava dia e noite ao Senhor. E também nos ensina a clamar. O tempo todo o Senhor nos ensina a clamar a Deus. Lá em Lucas 18, a gente não vai ler essa parábola, mas essa é a parábola do juiz iníquo, ou do juiz injusto, digamos assim. E essa parábola conta a história de uma mulher, uma viúva, que talvez não tinha recebido a herança do seu marido, e ela ficava rodeando a tenda do juiz dia e noite, gritando para que o juiz pudesse olhar para a sua causa e a responder. E Jesus diz: vocês também têm que fazer isso com Deus. Ficar rodeando, digamos assim, rodeando a tenda de Deus, entre aspas, indo em oração a Deus e clamando: você quer alguma coisa? Dobre os seus joelhos e ore. E Deus vai responder, seja com sim ou com não, Deus vai responder. Por quê? Porque Ele é um Deus justo. Ele vai responder com justiça. Se o nosso clamor for de todo o coração e não for em pecado, Deus vai ser gracioso e nos responder. Então Ele nos ensina: clame noite e dia por aquilo que você quer, e Deus vai te escutar. Também Deus vai nos proteger. Jesus confirma isso ao dizer, lá em Mateus 6, 28 e 29, que Deus cuida tanto de nós, muito mais, por exemplo, que os lírios do campo. Deus cuida tanto de nós e nos dá alimento e nos dá roupa, mais do que os lírios do campo, mais do que as aves do céu. Assim como Ele cuida das aves, assim como Ele cuida dos lírios, Ele também cuida de nós, nos alimentando, nos dando vestes, nos protegendo de todo o mal. E também o nosso coração pode confiar nele. Jesus também ensinava os seus discípulos a confiarem em Deus. E é por isso que ele diz lá em Mateus 6, 21, onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, se nós colocarmos o nosso tesouro firmado em Deus, confiado em Deus, ali também está o nosso coração. E Jesus ensinava o tempo todo aos seus discípulos: confiem em Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu espírito. Confiem em Deus, coloquem a sua rocha no Senhor. Então podemos clamar, Deus vai nos responder, Ele vai nos proteger e por isso nosso coração pode confiar nele. Amém? Amém. Vamos orar? Eu passei um pouquinho do nosso tempo aqui, então eu vou fazer uma oração final, tá bom? Vamos orar? Pai querido, obrigado, meu Deus, porque nas adversidades do dia a dia, nos momentos difíceis do nosso dia, em momentos em que nos sentimos abatidos, perseguidos, e talvez até mesmo com pessoas que querem o nosso mal, com ímpios no nosso trabalho, talvez até mesmo no lar, talvez na família, o Senhor tem nos protegido, ó Pai, e nós sentimos essa proteção do Senhor. E queremos sempre, ó Deus, colocar o Senhor como a nossa rocha, porque se estamos alicerçados no Senhor, o Senhor vai nos proteger, o Senhor vai cuidar de nós, e o nosso coração poderá se alegrar em Ti, exultar, dançar de alegria. Ó Deus, nós queremos ser felizes no Senhor, crendo que o Senhor estará conosco e nos protegerá se nós colocarmos a nossa rocha no Senhor, e por isso podemos
cantar de alegria. Queremos sempre, ó Deus, passar o dia inteiro louvando ao Senhor com o nosso coração, lembrando sempre de agradecer ao Senhor por tudo, todos os momentos em que sentimos a proteção do Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que não podemos dar um passo sequer se o Senhor não cuidar de nossas vidas, se o Senhor não estiver à frente. E por isso pedimos, ó Pai, que em tudo que fizermos, o Senhor esteja ali, sendo nosso alicerce, sendo a base para tudo que fizermos. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a confiarmos em Ti. Pedimos que o Senhor nos ajude a percebermos a presença do Senhor, nos guiando, nos protegendo, nos dando alívio, nos dando salvação, nos livrando de qualquer mal que possa acontecer. Pedimos, ó Pai, que amanhã mesmo possamos identificar momentos onde o Senhor tem nos protegido. É o que oramos, pedindo a sua graça, em nome de Cristo Jesus. Amém.